Quando eu comecei, não tinha Ingrid. Nunca teve. Tipo, como que eu ia achar que era possível? Ou acreditar? Nossa, tem uma menina que se parece comigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Eu nasci em Botafogo, mas a minha mãe e meu pai se mudaram pro Benfica, no Rio de Janeiro. Então a gente morou perto do Maracanã. Eu fiquei lá minha infância toda. E a Vila Olímpica da Mangueira é perto, onde tinha esportes. Adorava natação, a gente tinha começado desde os 3 anos. E aí o balé veio mais como um outro exercício. E no dia que eu tive que escolher foi um dia bem triste. Porque eu gostava de natação, mas eu acho que foi uma ótima escolha. Não reclamo não, né? Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Processo de cura. Descolonize o pensamento. Quando eu comecei balé, foi num projeto social, Dançando pra Não Dançar, na Vila Olímpica da Mangueira, onde a maioria dos alunos eram negros, porque eram da comunidade. E a minha mãe me levou só pra eu ir ali fazer uma dança, né? Pra parar de perturbar ela em casa e gastar aquela energia. E quando eu fui pra escola de dança, eu e meu irmão eram os únicos negros da sala. Uma das bailarinas que dançava aqui também foi lá me assistir na aula. Ela falou assim, você não mandou um vídeo pro Dancer of Harlem? Eu assim, ai, um vídeo pro Dancer? Mas aonde é isso? Nem sei o que você tá falando, sei lá. E ela falou assim, não, uma companhia de balé super renomada nos Estados Unidos. E eu era bem nova, entendeu? Tipo, eu vi que o balé poderia ser uma oportunidade, mas eu não enxergava que tipo de oportunidade ou aonde poderia me levar. E aí ela mandou o vídeo, a gente mandou o vídeo pra cá, veio pra cá em 2007. E aí eu acho que quando eu cheguei aqui, que eu realizei que, tipo assim, uau, oportunidades existem, né? Tipo, quem é a menina que imaginava que eu ia estar dançando numa escola nos Estados Unidos? Nem eu imaginava, nem tinha noção de onde ia me levar, entendeu? Eu achei engraçado porque quando eu cheguei aqui, foi nessa sala até, todo mundo era igual a mim. Eu falei assim, nossa, que engraçado. Tipo, você tem que sair do seu país, que a maioria da população é negra. Assim, você tem que trabalhar, batalhar, ir para algum lugar, crescer na vida, virar alguém, e depois todo mundo fala, ai, que legal, a gente quer trabalhar com você, acho que é tão importante. Aí eu penso assim, gente, tipo, eu vim daqui. Só nenhuma novidade. Não tem muitas portas, tem, mas até você conseguir uma porta que se abra e manter ela, é bem difícil. Bem difícil. E aqui o balé é como qualquer outra profissão. Você trabalha de 10 às 7, você recebe por isso, tem uma carga horária, tem um salário, tem tudo. Hoje em dia eu sou uma das bailarinas mais antigas na companhia e sou a primeira bailarina com o grupo. Eu acho que isso é muito importante, porque também é uma responsabilidade muito grande. No ponto de vista mundial, é a primeira companhia que teve mais bailarinos negros no mundo inteiro. Então, assim, para eles é histórico. Assim, agora o DJ vai fazer 50 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino negro do New York City Ballet. Ele criou a ideia de ter a meia calça e a sapatilha da cor da pele. É uma coisa histórica. São bailarinos de todos os lugares do mundo e todo mundo usa meia calça e a sapatilha da cor da sua própria pele. Quando você faz uma retrospectiva de como você chegou até aqui, sei lá, assim, às vezes eu não tenho palavra. Eu acho que é muito gratificante. Você precisa disso para mudar a vida de alguém ou para, sabe, fazer a pessoa caminhar para frente. E eu acho que é muito importante. E o que me ajudou bastante também, me guiou nessa rota toda, foi como a minha mãe sempre me criou. Tipo, a gente sempre soube que preconceito haveria e estaria ali do nosso lado, mas a gente nunca deixou se abater. Tipo, ai, porque eu sou negra, eu não vou conseguir. Ai, porque eu sou negra, eu não vou ter oportunidade. E a gente, tipo assim, eu sempre pensei ao contrário. Olha, eu sei que eu sou o único grão ali no meio, mas eu não tô nem um pouco preocupada. Pra mim, a gente tá aqui igual, entendeu? Tipo, e eu acho que isso foi me ajudando também quando eu vim pra cá. Porque a luta deles aqui é muito maior e é totalmente diferente da nossa. A gente não tá nem no início.
E eu aprendi bastante sobre valorização, sobre como você trata a sua comunidade, como um representa o outro. Meu cabelo sempre foi encaracolado, mas eu usava permanente. E a minha mãe que botava. Então, tipo, não tinha aquela, eu vou escolher como que meu cabelo vai ficar. Sabe que com a mãe não é assim, né? A mãe faz o que quer. Todo mês gastava $100 só pra alisar o cabelo e só durava um mês, porque, óbvio, a raiz do seu cabelo cresce. Eu falei, quer saber? Tipo, em 2013, 2014, antes da gente ter ido viajar para um tour em Bahamas, eu cortei o cabelo. E ficou assim, cotoquinho de nada. Eu assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer o coque? Olha, tá vendo? Queria fazer a revolução e não sabe como é que vai fazer o resto. E aí tinha uma amiga minha, Daniel, que trabalhava aqui, dançava com a gente. Ela me ensinou como é que fazia um coque com cabelo natural. Eu falei, nossa, isso aqui é mágica, né? Eu fui aprendendo a cuidar de quem eu era e me descobrir através dos meus amigos, que já tinham passado pelo processo ou que talvez me deram a ideia, por que não? E aí vem aquela coisa na sua cabeça, né? Por que não? Tipo, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz. Eu acho meu cabelo natural agora, assim, eu acho que eu já tenho faz uns 4 anos e é super eu. Solto o cabelo, fica um afro, é bonito, todo mundo te elogia, todo mundo, sabe? Eu acho que aqui as pessoas veem com outros olhos. O que eu acho que agora tá sendo legal no Brasil, porque todo mundo tá tomando a coragem e tá fazendo. Não sei, talvez, se é por moda ou se é porque realmente as pessoas estão abrindo os olhos. Mas que seja, que estão fazendo, sabe? Que as coisas estão mudando. E que é legal porque outras pessoas não vão ter medo. É a sua cultura, é você, por que não se descobrir? Então, acho que eu fui me descobrindo dessa forma também. Eu acredito em tudo. Tudo que tem boa energia, que me trouxer uma paz, assim, eu tô dentro. Vamos acender um incenso, subir no topo da montanha e rezar pro arco-íris, vamos. Eu sou bem assim, sabe? Tipo, eu sempre rezo antes de entrar no palco, porque eu acho que pra mim ali é um lugar sagrado pra mim, sabe? É um lugar que eu vou entrar, eu vou dançar e tem 2, 3 mil pessoas me assistindo. Elas foram ali pra se conectar comigo de alguma forma. Então, eu acho que pra mim assim, é um dos lugares mais importantes. A última coisa que eu recebi, que foi muito legal, uma menina, e o projeto dela da escola foi a minha história. Só que assim, não é a primeira vez que alguém faz um projeto desse. Já é a terceira menina. E eu fico pensando assim, gente, eu não sou nenhuma, tipo assim, eu não me considero nenhuma pessoa famosa. Acho que sou uma pessoa normal, tá? Mas que eu trabalho com balé e que talvez eu inspire e motive outras pessoas. Mas assim, eu não sou nenhuma pessoa famosa porque o seu trabalho da escola foi da minha história, sabe? Assim, muitas pessoas têm a história parecida com a sua. E basta ter aquela uma pessoa para sua vida mudar. Ela falou, nossa, eu achei tão legal ter visto que você veio de uma comunidade, eu também dou aula numa comunidade para crianças e famílias que talvez não são mais prevalecidos, mas que eles viram a sua história, viram que deu certo. Eu sou a pessoa mais simples que você conhece na face da Terra. Se hoje eu resolver acordar e botar um shortinho, um tênis e uma blusa, soltar o cabelo, foi. Senão ele vai ficar preso e a gente vai para a rua mesmo assim. Às vezes eles até brincam comigo aqui. O meu estilo é dentro da sala. Você pode imaginar que eu vou usar todos os colãs das cores que você nunca viu na sua vida. Porque a gente passa a maior parte do tempo aqui, de 10 da manhã às 7 da noite. Então, quando eu saio de casa, eu boto a primeira roupa que eu vejo e eu venho pra cá. Mas aí, quando eu vou me arrumar pra aula, já é diferente. Tipo, vou arrumar o cabelo, vou botar um brinco bonito, vou colocar um colã que tem um corte, que as costas, eu não sei o que. É engraçado porque todo mundo fala assim pra mim, você é a pessoa mais criativa que a gente tem aqui dentro da sala. Ou assim, nossa, seu colã é tão bonito, de onde é? Eu falo, do Brasil. Esse ano eu virei Brown Girls do Balé Mentor, que eu tenho a responsabilidade de orientar 9 meninas. Algumas delas moram em Nova York e outras fora do estado. Mas a gente senta, conversa, fala por e-mail, pergunta o que você quer conseguir esse ano com balé, sabe? Que escola você quer ir? O que você deveria fazer? Eu vou ter a responsabilidade de guiar essas meninas, sabe? E é assim, sei lá, é muito emocionante. Eu acho que o que mais tem trazido as pessoas para me conhecer ou conversar comigo são as minhas redes sociais. Que é engraçado porque são coisas que eu realmente acordo naquele dia ali e posto.
E as pessoas se identificam com aquilo. Eu sempre tento acompanhar o que está acontecendo. Então, por exemplo, a Ju, às vezes eu vejo a Ju quando ela vem aqui. A Maga, a gente sempre se vê. É engraçado esse negócio de rede social, Instagram. Por exemplo, eu trabalhei com a Activia, trabalhei agora com a TNT. Então, assim, são coisas fora da dança, mas que querem participar dessa parte. Eu tive 200 pessoas indo me assistir na nossa New York Season. Amigos e amigos de amigos e pessoas que eu nunca vi na vida. E eu achei maravilhoso porque eu consegui tocar o coração de muitas pessoas que nunca nem viram o balé. Eu não me considero uma pessoa que já chegou aonde tinha que chegar na vida. Todo dia eu tô construindo uma coisa nova, todo dia eu tô trabalhando em alguma coisa. Para mim, nada tá perfeito. E eu acho que é assim que a sua motivação de dentro continua, aquela inspiração diária, porque a gente faz balé todos os dias. Todos os dias é o mesmo passo, todos os dias é o mesmo plié, o mesmo tandi. Só quando você vai no palco, você trabalha com coreógrafos diferentes, isso muda a sua sensibilidade, isso muda a sua criatividade, muda você como artista. Afronta. Quando eu comecei, não tinha Ingrid. Nunca teve. Tipo, como que eu ia achar que era possível ou acreditar? Nossa, tem uma menina que se parece comigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Nós viemos de uma família muito humilde, onde a nossa mãe, tipo, sempre guiou a gente da melhor maneira possível. E a dança conseguiu motivar a gente e mudar a gente, levar a gente para outras áreas e crescer também como ser humano, entendeu? E mudar a nossa visão. Tipo, às vezes você vê o pessoal de comunidade, você já coloca aquele rótulo ali, o povo que vem de comunidade é favelado, é pobre. E não é assim. Abre a mente, gente, vamos viver, vamos ver horizontes diferentes, entendeu? Tipo, acho que agora as coisas estão mudando. Nós e muitas outras pessoas que vieram da mesma classe social, estamos mudando isso. Estamos abrindo as portas. Que é bom, né? Na hora já. Afronta, então. Descolonize o pensamento.